6. Quem cuida do cuidador? Nossa equipe parecia funcionar como cuidadora de si mesma, na medida em que cada profissional, quando fragilizado, encontrava nos próprios companheiros o suporte e apoio necessários. Por que isso acontecia? Qual seria a dinâmica da equipe, à luz da teoria de Winnicott? Confrontando o relato dos profissionais com as ideias de Winnicott, faço algumas considerações que me parecem substanciar o argumento de que uma equipe de saúde, ao funcionar como cuidadora dos seus pacientes, tanto quanto os pais funcionam como cuidadores dos seus filhos, forma uma unidade capaz de cuidar de si mesma. 6.1 A proposta de trabalho definida e compartilhada. Quando implantei o programa, eu já tinha uma proposta de trabalho definida. Sabia o que fazer, como fazer e por que fazer. Havia um desejo, uma ideia, que, para dar certo, precisava ser compartilhada. Precisava ser fecundada. Ao procurar colegas que estivessem também motivados a cuidar, procurei com eles partilhar a mesma ideia. Um dos colegas justificou a aceitação do convite para participar da equipe, dizendo: todo mundo estava lá porque queria trabalhar com isso, porque queria, também, trabalhar com você. Vejo aqui semelhança com a proposta de um homem e uma mulher de terem um filho. A ideia do filho estava clara e definida nas suas mentes, tanto quanto o desejo de cuidar desse filho. Ressalto, pois, a presença do desejo e do objetivo comuns. Como disse um dos profissionais da equipe, nosso objetivo era cuidar bem dos pacientes. Outro expressou dessa forma: nós tínhamos em nós uma forma carinhosa com as pessoas, principalmente com os nossos pacientes, que eu acho que isso foi potencializado no momento que você ali, na função de coordenador, espelhava isso para a gente e isso nós tínhamos dentro da gente e isso era espelhado e ia sendo duplicado. Mas, afinal, o que tínhamos dentro da gente? Penso que era exatamente o desejo de cuidar. E a percepção intuitiva de que cuidar demanda parceria. Winnicott afirmava que um bebê sozinho não existe. Ele precisa de alguém, a mãe, que cuide dele. Eu diria que a mãe precisa de alguém para gerar aquele bebê. E precisa de alguém para ajudá-la a cuidar dele. Eu tinha uma ideia, mas precisava de alguém que a gerasse junto comigo e que me ajudasse a desenvolvê-la. Estou convencido de que se pretendesse reunir um grupo de prescrevedores, provavelmente não me preocuparia tanto com questões subjetivas como a motivação para cuidar. Em uma entrevista com um dos profissionais que participaram da equipe, este iniciou dizendo que o trabalho com a nossa equipe fora marcante desde o momento em que eu o convidei, procurando saber do seu desejo de participar. Eu diria que o desejo é uma coisa que marca. O desejo institui o vínculo. Assim, parece-me fundamental que uma equipe organize-se em torno do desejo, como é fundamental que mãe e bebê encontrem-se pelo desejo. O desejo de cuidar ser cuidado. Comentando a motivação de trabalhar pelo desejo, o profissional disse ser afetado por alguma coisa que vale a pena. E, mais adiante, vamos fazer alguma coisa que dê mais sentido ao nosso trabalho e nos una efetivamente. O desejo tem a força de afetar, de atingir o indivíduo de modo significativo. Tem a força de unir e dar sentido. 6.2 O desejo comum de cuidar. Quando Winnicott afirma que um bebê isolado não existe, ele uma necessidade de ser cuidado, com a necessidade de encontrar alguém que se disponha a cuidar. Talvez defronte dois desejos. O desejo de ser, que carrega o bebê no seu interior e o desejo de cuidar que parece tomar a mãe daquele bebê ao engravidar. Quando Winnicott enfatiza a importância da mãe como a pessoa talhada para ser a cuidadora do bebê é porque identifica nela alguns atributos específicos. Talvez o principal seja a sua predisposição para cuidar. O desejo que a move no sentido de cuidar daquele bebê. Tanto quanto, me parece, a necessidade de ser cuidado, é precedida do desejo de ser, de existir, de sobreviver. Desde logo coloca-se a dialética. Dependo do outro, para ser eu mesmo. Porque desejo ser, desejo o outro.
Preciso do outro, porque desejo ser. A mola mestra das transformações que ocorrerão por diante é o desejo de cuidar, ser cuidado, que tem no centro o ser, a vida, aquela vida, daquela pessoa. Objetivo comum, a ser compartilhado por seres aparentemente tão diversos, como o bebê, que nem sequer tem consciência de si mesmo e, muito menos, recursos para prover as próprias necessidades. E, do outro lado, uma pessoa adulta, que poderia simplesmente prescindir do bebê para lidar com o ambiente que a envolve. Uma mulher adulta, que já carrega em sua mente a imagem completa, acabada, do seu bebê e que poderia estar plenamente apta a cuidar dele, pois já foi um bebê, já presenciou alguém cuidando de bebês e, no entanto, não está, pois, aquele bebê é singular e, por mais que o imagine dessa ou daquela forma, isto não será suficiente para lidar com ele, ali, na sua absoluta dependência. O desejo virá em auxílio da mãe atônita, fazendo-a identificar-se com o bebê, sentir-se como ele e assim, e só assim, poder dialogar com ele. Captar suas necessidades e atendê-las amorosamente, cuidadosamente. A identificação igualou mãe e bebê e propiciou a possibilidade do diálogo. Instalou uma forma de comunicação, silenciosa e direta, que prescinde de palavras e lança mão de linguagem simples, autêntica, sem subterfúgios, ao mesmo tempo, cifrada se não for compartilhada, se não for vivenciada. A linguagem direta não é para ser falada, é para ser sentida. A mãe, sem se tornar um bebê, sente-se como se fosse um bebê. O desejo de cuidar fez com que ela ficasse assim. Mas há que haver também no pai o mesmo desejo. Embora com funções aparentemente diferentes, se o pai não comungar do mesmo desejo com a mãe, como poderá se dispor a protegê-la e substituí-la, quando necessário? O pai, de um certo modo, estará afetado, haverá nele uma preocupação paterna primária. Por isso, diz Winnicott, a figura do pai, embora quase não apareça diretamente na relação com o bebê, representa importante retaguarda para a mãe cuidadora. Penso hoje que, ao imaginar o programa de atendimento a hipertensos, senti-me mãe daqueles pacientes, comecei a preocupar-me com eles e sentia-me frágil. Precisava de um pai para me apoiar. Acabei encontrando, nos outros companheiros da equipe, não um, mas vários pais. Ocorre que os outros profissionais, por sua vez, sentiam-se também mães dos pacientes que nos propunhamos atender e, cedo, começamos a intercambiar papéis na medida em que eu, como coordenador, em alguns momentos colocava-me na figura de pai. Acredito que colaborou para isso. Também, o fato de discutirmos em conjunto as estratégias de trabalho. Como cuidar do bebê era uma tarefa compartilhada, os outros profissionais sentiam-se cuidadores diretos, corresponsáveis pela tarefa. Todas as nossas discussões, todos os nossos pensamentos estavam ligados exatamente ao programa que seria desenvolvido com o tempo. Textualmente, um dos profissionais declarou: nós nos sentíamos pais diante dos nossos pacientes. Isso trazia um compromisso para a gente de como estávamos cuidando deles que fazia a gente estudar, dividir o caso. Lembra que nós discutíamos sobre os pacientes? O desejo de cuidar marca a diferença num profissional ou numa equipe de saúde e os distingue do desejo de prescrever. Nossa equipe tinha o desejo de cuidar e, por isso, teve, em si, despertada a preocupação terapêutica primária, para usar a expressão de Susana M. L. Gomes, 2000. Foi essa preocupação que logo nos fez identificados com nossos pacientes, captando suas necessidades e procurando meios de atendê-las. A proposta de trabalho era cuidar dos hipertensos. Havia, pois, um desejo comum, compartilhado de cuidar. 6.3 Os diversos papéis da equipe. Nossa equipe, composta por profissionais de áreas diferentes, manteve sempre a característica de interpenetração dos papéis, na medida em que todos se sentiam responsáveis por todos os pacientes. Embora a função de cada um fosse definida, as ações faziam-se sempre de modo interativo e compartilhado.
A discussão da estratégia de trabalho e dos casos dos pacientes feita em conjunto, pela equipe, facilitava a interação, bem como as atividades que eram desenvolvidas na presença de vários profissionais, como as reuniões de grupo e as caminhadas. Observo que a proposta de os grupos de pacientes serem coordenados pelo psicólogo, mas com a presença do médico, instituía uma dupla, marido-mulher, que favorecia, na maioria das vezes, o relacionamento com os pacientes e com a própria equipe. A dupla sentia-se corresponsável, discutindo habitualmente entre eles a melhor forma de lidar com os pacientes. Mas havia situações que eram levadas à discussão da equipe e, aí, parecia ser a dupla a mulher ou mãe e a equipe, o marido ou pai. Isto porque os outros profissionais, mesmo não participando dos grupos, sentiam-se também responsáveis pelos pacientes. O desejo de cuidar era comum e compartilhado. Talvez, por isso, os papéis ou funções eram intercambiáveis. Se considerarmos, nesse momento, algo semelhante à relação mãe-bebê, diríamos que as nossas funções de mãe e pai intercambiavam-se. De fato, ocorria frequentemente que um profissional estivesse mais diretamente envolvido no cuidado de um paciente, função mãe, e precisando da presença por perto de algum outro profissional, também sensibilizado para atender aquele paciente, funcionando como círculo de sustentação para a díade. E era o que acontecia na medida em que todos nos sentíamos responsáveis pelos pacientes e, nas reuniões de equipe, supervisões ou conversas informais, esse apoio e essa proteção eram trocados entre os profissionais, uns funcionando como mães e outros como pais. Posso, portanto, dizer que, ao desenvolver nosso trabalho em equipe, sabíamos o que queríamos. Tínhamos um projeto bem delineado. Sabíamos que a concepção e concretização do projeto demandava uma ação conjunta e solidária e que, não obstante cada um ter um papel definido, suas funções haviam de se intercambiar. A garantia do espaço das reuniões de equipe foi fundamental, na minha visão, para o êxito do programa. Mas fundamental mesmo foi a vivência, a experiência compartilhada entre nós e com os pacientes nos vários espaços abertos. A preocupação, o carinho que tínhamos com os pacientes, tínhamos também entre nós. A possibilidade de nos expressarmos livremente, francamente e a garantia do valor de cada um, que oferecíamos aos pacientes, era também compartilhada e vivenciada entre nós. A experiência compartilhada parece-me ter sido a principal característica da nossa equipe de trabalho. Não só os papéis profissionais, mas aqueles relacionados à dinâmica das relações interpessoais ou grupais, eram frequentemente intercambiados. Entendo que a mutualidade na experiência, descrita por Winnicott ao se referir à comunicação silenciosa mãe-bebê, é a síntese de tudo o que ocorre no Olding e que foi, por nosso grupo de profissionais e pacientes, vivenciada também. Nitidamente o que se passava naquele grupão transcendia a mera informação ou prescrição de remédios e dietas, mas alcançava um nível de relacionamento mais primitivo, mais básico, propiciado, é certo, pelo estado de ânimo em que nos encontrávamos todos, profissionais e pacientes, fragilizados e vulneráveis, e pela decisiva disposição de cuidar que carregávamos. Embora a proposta inicial fosse a de profissionais cuidando de pacientes, o encontro estabelecido, o Olding vivenciado, criou um nivelamento, uma horizontalidade entre todos. Não havia mais médico, enfermeiro, hipertenso, nutricionista, paciente. Havia pessoas que se respeitavam, que se ouviam, que se preocupavam umas com as outras e que se apoiavam, que se cuidavam mutuamente, na medida em que reduzíamos as distâncias e buscávamos captar sentimentos e carências, muitas vezes identificando-nos uns com os outros. A começar pelas relações afetuosas que se originavam da motivação para o trabalho e da forma como ele fora proposto. Em todos os cenários de encontro, os cuidados eram oferecidos através de orientações, de prescrições, de aconselhamentos,
mas, sobretudo, da maneira como nos comunicávamos com eles, sempre de forma amistosa, afetuosa, acolhedora e estimuladora. Lembro-me perfeitamente de um episódio ocorrido quando eu coordenava um grupo de hipertensos juntamente com o médico e este começou a falar do mecanismo de ação dos diuréticos, usando linguagem técnica absolutamente incognoscível para os pacientes. Fiquei inquieto, com ímpeto de intervir e solicitar que usasse expressões mais simples, mais compreensíveis. Todavia, ao observar os pacientes, vi neles uma atitude de interesse, de atenção que me desestimulou a intervir. Numa reunião posterior, uma paciente do grupo fez menção ao interesse demonstrado pelo médico buscando-lhes dar explicações sobre os remédios. Entendi, então, que a compreensão intelectual não tinha nenhum valor e sim a forma afetiva como aquela comunicação fora dada e recebida. Tudo isso ocorria num clima de liberdade de expressão. Estimulávamos que todos comunicassem livremente suas ideias, seus conflitos e suas angústias. Havia muito respeito pelo ser e saber de cada um e sempre referenciados pelo objetivo comum e claro da nossa proposta de trabalho: cuidar bem dos pacientes. Captávamos desejos e apreensões, horizontalizando as relações na medida em que, identificados com nossos pacientes, sentíamos na carne sua fragilidade. Penso ter sido aqui, a partir do estresse que vivíamos no desempenho da tarefa profissional, e identificados com o sofrimento dos pacientes, submetidos às limitações e sobrecargas inerentes ao nosso trabalho, que fomos sentindo a necessidade de sermos também cuidados, apoiados, suportados. E penso que foi pelo fato de estarmos sensibilizados para a tarefa de cuidadores que pudemos, automaticamente, oferecer o mesmo cuidado, uns para os outros. O espaço que criamos para os pacientes era preenchido e utilizado por nós, cuidando e sendo cuidados. Interessante é frisar que os nossos pacientes, em alguns momentos, também foram nossos cuidadores. Formou-se, na verdade, um grupão. Ou uma grande família, quem sabe? Ocorre-me que compartilhar a tarefa profissional reedita o compartilhar de tarefas primordiais. Ao observarmos o que ocorre no Odin, evidenciamos um partilhamento de tarefas. Mãe e pai partilham a tarefa comum de cuidar do bebê e dão-se apoio mútuo. Até o bebê, embora aparentemente passivo, estará sinalizando, a partir do próprio desenvolvimento, a linha de continuidade do ser e, desse modo, partilhando dos cuidados que os pais lhe oferecem. 6.4 A indissociabilidade. Cuidar, ser cuidado. Penso haver, no bebê, durante todo o transcurso do seu desenvolvimento, uma tensão entre cuidar e ser cuidado. Ou melhor, entre depender e não depender. Há um desejo implícito de ser um indivíduo singular, pessoal e autossuficiente, expressado no potencial herdado de ser, que traça uma linha de continuidade a ser perseguida e preservada. Tanto que, como diz o Winnicott, o bebê reage ativamente, e às vezes intensamente, às invasões ambientais que ameacem tal continuidade. Portanto, o impulso básico é de ser. Por outro lado, o pronto entendimento e atendimento das necessidades do bebê tranquiliza-o e, aqui, faz-se clara a quase absoluta dependência de alguém que cuide dele. Como vimos, a possibilidade psicológica do bebê tornar-se um adulto independente, autoconfiante, com capacidade de iniciativa e de convívio social amistoso, dependerá exatamente da natureza e da qualidade dos cuidados disponibilizados. O objetivo, portanto, é tornar-se independente, mas a melhor estratégia é experimentar uma boa fase de dependência. Por isso podemos afirmar que o desejo de cuidar ser cuidado é indissociável. O desejo de cuidar de si mesmo, ser autônomo, passa pela necessidade de ser cuidado, depender. Ao mesmo tempo, tal necessidade precisa encontrar alguém que deseje ser cuidador. Quero, no momento, enfatizar que a dinâmica do Odin, considerada no seu conjunto, contempla uma experiência compartilhada e uma certa interpenetração de papéis, invisível à primeira vista.
E talvez seja esse compartilhamento que lhe garanta a necessária flexibilidade para que a linha de continuidade de ser do indivíduo caminhe na direção da absoluta dependência do bebê para a suficiente autonomia do adulto. Caminhamos da dependência rumo à independência. Jamais a independência absoluta. Ser autônomo significa confiar nos próprios recursos de enfrentamento, mas significa também estar aberto, sensível e receptivo ao apoio, suporte, troca ou parceria com os outros. Significa a possibilidade de intercambiar papéis, sendo ora cuidador, ora cuidado. Na dinâmica de ir e vir, fica claro que, desde cedo, a mãe, cuidadora, precisou de alguém que cuidasse dela. Ou seja, precisou ser cuidada. Se por um lado, o Winnicott afirma a indissociabilidade da dupla mãe-bebê, por outro, cerca-a com um ambiente protetor significado pela figura do pai. E assim, embora na visão do bebê, de algum modo, só ele exista, na medida em que percebe os cuidados da mãe como extensão de si mesmo, na verdade está ocorrendo um agrupamento básico, ou uma rede básica, de sustentação a esse bebê, que inclui a mãe e o pai. Poderíamos dizer que o pai cuida da mãe, que cuida do bebê. E acrescentar que, às vezes, o pai cuida diretamente do bebê. Como, certamente, a mãe cuida do pai. Aliás, o Winnicott vai mais adiante e diz que os filhos, de algum modo, contribuem para o equilíbrio dos pais, ou seja, de algum modo, cuidam dos pais. Insisto que, para o Winnicott, esse compartilhamento ou troca de papéis é fundamental para a saúde mental, seja do bebê, seja do adulto. Cuidar, ser cuidado é básico, portanto. Dito de outra forma, o desejo de cuidar, ser cuidado, instaura um determinado espaço entre o bebê, a ser cuidado, e a mãe, que diretamente cuida dele. Mãe e bebê, por sua vez, dependem de um outro cuidador, o pai, que os envolve num círculo de sustentação, suporte e proteção, no interior do qual se fazem as trocas afetivas, de comunicação e de cuidados. Constitui-se, assim, uma unidade cuidadora básica, ou uma equipe cuidadora básica. Unidade-equipe que envolve 3 funções. A função mãe, exercida por quem cuida de alguém. A função bebê, exercida por aquele que é cuidado e a função pai, exercida por quem oferece um ambiente de sustentação e proteção à volta da dupla mãe-bebê. 6.5 Os círculos de sustentação. Podemos então dizer que uma análise mais detida do Olding nos aponta 2 círculos de cuidado, suporte ou sustentação ao bebê. O primeiro, mais evidente, é aquele disponibilizado pela mãe no trato direto com o bebê. O segundo, de retaguarda, mas também importante, é o do pai, que dá proteção à dia e libera a mãe para se dedicar integralmente à função cuidadora. Importa-me destacar que, na unidade ou equipe cuidadora básica há, na verdade, 2 cuidadores que, de algum modo, cuidam-se um ao outro. Estamos falando de um relacionamento normal e satisfatório entre mãe, bebê e pai. E estamos falando de funções intercambiáveis. Porque, como vimos, embora sejam funções diferenciadas, a mutualidade ou o compartilhamento da experiência vivida estabelece uma certa horizontalidade e aponta para a possibilidade do intercâmbio ou troca de papéis. O fato é evidente entre pai e mãe, na medida em que esta se vê, de um certo modo, cuidada pelo companheiro. Mas pode ser observado quando o pai cuida do bebê ou a mãe cuida do pai. Até o bebê, através das reações e do próprio desenvolvimento, contribui para que os pais sintam-se, de algum modo, recompensados, reassegurados, apoiados. O intercâmbio das funções mãe-bebê-pai faz-se, todavia, mais nítido no caminhar para a vida adulta. Para o Winnicott, a unidade cuidadora básica permanece registrada no inconsciente do indivíduo e vai sendo estendida no decorrer da vida através de grupos como a família ampliada, avós, tios, primos, irmãos, os vizinhos, a escola, etc. Mas sempre permanecem, no interior desses grupos, dinamicamente, as 3 funções básicas, que se atualizam quando ocorrem situações de vulnerabilidade ou fragilidade para algum dos seus membros.
Mas, do mesmo modo como ocorre na infância, para que as funções, atualizadas ante a situação de vulnerabilidade de algum adulto sejam capazes de propiciar o mesmo sentimento de cuidado e proteção àquele que é cuidado, faz-se necessário que a dinâmica do relacionamento grupal seja idêntica àquela dos primórdios. Isso quer dizer que o adulto vulnerabilizado precisa regredir psicologicamente, tornando-se um bebê, para receber os cuidados que demanda. E quer dizer que alguém do seu grupo, ou o próprio grupo, assuma as funções de mãe e pai. Aqui se faz necessário haver o desejo de cuidar, a motivação básica para que os cuidadores identifiquem-se com aquele a ser cuidado, disponibilizando, de forma afetiva e empática, os cuidados demandados. Entendo, pois, que o holding, enquanto conjunto de cuidados oferecidos pelo ambiente ao bebê, sobretudo através da mãe, faz-se no interior de dois espaços que se complementam e garantem sua eficácia. O espaço cuidador propriamente dito, que envolve o bebê, e o espaço protetor, que envolve a mãe e o bebê em interação. O que parece, à primeira vista, ser uma dupla indissociável, a meu ver, é um trio indissociável. A função pai parece-me ser o traço de interseção do subjetivo e do social, na medida em que a mãe busca, naquela função, um suporte, uma sustentação para a absorvedora tarefa de cuidar. E cuidar, como vimos, na visão winnicottiana, é um ato constitutivo da subjetividade, ou melhor dizendo, da estrutura da personalidade ou do self. É através do ato de cuidar que o indivíduo estrutura sua individualidade, desenvolve seu senso de identidade, adquire o status do eu sou. Se considerarmos que o desempenho desse cuidado dependerá em parte, ou em grande parte, do apoio, do suporte que o pai ofereça à dupla mãe-bebê, veremos aqui um dos traços de união do subjetivo com o social. A figura do pai representa o mundo, a sociedade que existe além do conjunto mãe-bebê. Diz o Winnicott que uma das funções do holding é a de apresentar objetos, ou seja, iniciar o bebê nas relações objetais, ou, dito de outro modo, socializá-lo, o que se obtém pelo alargamento do círculo de relacionamento do bebê, antes totalmente voltado para a mãe. Poder-se-ia argumentar que tal apresentação se fará para tudo e através de tudo que rodeia o bebê, mas a figura psicologicamente significativa, naquele momento, é a do pai, exatamente por oferecer suporte e proteção à díade, e por ser aquele mais diretamente envolvido com o bebê, juntamente com a mãe. O bebê, em condições normais e satisfatórias, é o resultado de um desejo comum, compartilhado pelo casal. Quero destacar que o mau funcionamento da figura pai, enquanto representante do ambiente social circundante do bebê, trará repercussão na sua subjetividade, à medida que instaurará um sentimento de desproteção, empurrando a dupla mãe-bebê para dentro do primeiro círculo ou espaço simbiótico de relacionamento. O registro internalizado do bebê será, no mínimo, desconfiado em relação ao potencial apoiador do ambiente social. O segundo círculo ou espaço, que contém o trio mãe-bebê-pai é, pois, fundamental para a boa estruturação da personalidade do bebê e é, certamente, aquele que abre a possibilidade de um intercâmbio confiante e receptivo do indivíduo com o seu contexto social. Nossa equipe foi pródiga quanto à figura pai. Digo assim por acreditar que o fato de termos uma proposta de trabalho clara e bem compartilhada e o desejo comum de cuidar bem dos pacientes, fazia-nos, cada um, ora pais, ora mães. Além disso, a equipe como um todo também funcionava como pai ou mãe conforme as circunstâncias. A autoestima e autoconfiança de cada profissional encontrava apoio e suporte na equipe estruturada em torno da sua proposta de trabalho. E as relações afetuosas, os cuidados mútuos e a comunicação franca, transparente, que circulavam entre nós, restabeleciam, reeditavam uma experiência em tudo semelhante ao holding dos primórdios.
Como as funções eram intercambiáveis, na medida em que o grupo tinha o objetivo comum e compartilhado, de cuidar, a circulação de papéis fazia-se, propiciando que, se alguém exercesse num dado momento a função mãe, outro exerceria a função pai. E não só as funções pai e mãe, mas também, em determinadas circunstâncias, a função bebê. Quero dizer que nós, profissionais de saúde, cuidadores por excelência, vivíamos momentos de fragilidade maior face a peculiaridades pessoais, além daquelas que habitualmente nos fragilizam no exercício do trabalho e precisávamos, então, mais do que o apoio ou suporte da função pai. Precisávamos efetivamente sermos cuidados como a mãe faz com seu bebê. Winnicott diz que o pai, em determinados momentos, exerce a função de mãe para a mãe, se esta estiver tão fragilizada que se torne, naquele instante, um bebê. E só assim a mãe, uma vez reabastecida, poderá voltar à sua tarefa ou função básica. Num primeiro momento o pai sustentou, protegeu. No outro, cuidou, acolheu. No caso da nossa equipe, a fragilidade advinha do processo de identificação com os pacientes que atendíamos e da própria tarefa de cuidar de pessoas em sofrimento. Destaco a semelhança entre a função mãe de Winnicott e a função profissional de saúde, na medida em que ambos propõem-se a ser cuidadores. Talvez a diferença entre um prescrevedor e um cuidador seja exatamente o envolvimento afetivo deste com o objeto a ser cuidado, que desperta preocupação e leva-o a identificar-se com o objeto de cuidado. Mas destaco, também, como os profissionais, face à tarefa desgastante que têm a desempenhar e identificados com seus pacientes, acabam por se fragilizar e assumir a função bebê. É nesse momento que os profissionais necessitam de alguém que cuide deles. Era o que ocorria conosco. Precisávamos, em determinados momentos, de uma mãe cuidando de nós. E encontrávamos frequentemente num companheiro ou mesmo na equipe como um todo, esse cuidado, que nos reabastecia e permitia que voltássemos à função mãe. Em suma, a dinâmica do Ouding compreende dois círculos ou espaços cuidadores, como que a nos dizer que o cuidador precisa ser cuidado, tanto quanto o bebê precisa de um cuidador. E que, em condições normais e satisfatórias, quem cuida da mãe, cuidadora, é o pai do bebê que está sendo cuidado. A dinâmica do Ouding nos diz também que precisamos ser cuidados para aprender a sermos cuidadores e que, dependendo das circunstâncias, somos ora cuidadores, ora cuidados. Importante é que haja sempre, à nossa volta, um segundo espaço ou círculo de sustentação, que nos dê o apoio e o suporte necessários para podermos ser ora uma coisa, ora outra. Se a relação se fizer a dois, não haverá possibilidade de flexibilizar os papéis e a consequência será a perpetuação de uma relação simbiótica que, afinal, não contribui para a autonomia, para a independência, para a singularidade, nem do cuidador nem do cuidado. 6. A equipe que cuida e é cuidada. Como diz o Winnicott, vamos, no decorrer do desenvolvimento, alargando nossos círculos de relacionamento. Mas, de algum modo, precisamos sempre retornar aos primeiros, como forma de reabastecimento. Na nossa equipe eram nítidos os dois momentos. Precisávamos, às vezes, de apoio, de estímulo para avançar na tarefa de cuidar dos pacientes. Às vezes precisávamos de um colo, de um abraço afetuoso e cuidador. A mãe parece mais propensa a acolher, a cuidar. O pai parece propenso a sustentar, apoiar, empurrar. Na verdade, dar suporte não é exclusivo do pai, nem dar colo é exclusivo da mãe. São funções intercambiáveis, mas que demandam duas pessoas, e não uma, na mesma função cuidadora. Até porque quem cuida, também precisa ser cuidado. É sempre a dialética depender-x não depender, conter-x liberar que perpassa todo o desenvolvimento.
Lembro, como interessante, a descrição de Margaret Mallett no livro O Nascimento Psicológico da Criança, 1977, acerca da fase que ela denomina de treinamento que ocorre por volta da segunda metade do primeiro ano e se caracteriza pelo movimento da criança de afastamento, seguido de reaproximação, da mãe. São os ensaios do bebê para andar, ao engatinhar e se pôr de pé. Diz M. Mallett. A maneira como esse mundo novo é experimentado parece relacionar-se de forma sutil com a mãe, que continua sendo o centro do universo infantil, a partir do qual a criança gradualmente passa a se movimentar em círculos de diâmetro cada vez maior. E mais adiante, quando a criança, através da maturação do seu aparato locomotor, começa a se aventurar para longe da mãe, é comum que ela fique tão absorta em suas próprias atividades que se esqueça da presença da mãe por longos períodos de tempo. Periodicamente, no entanto, ela retorna à mãe, parecendo necessitar, de tempo em tempo, de sua proximidade física. Devese ter em conta que durante toda a subfase de treinamento, a mãe continua a ser necessária à criança como um ponto estável, uma base que preencha a necessidade de reabastecimento através do contato físico. Desde cedo, oscilam os momentos em que nos sentimos aptos a enfrentar o mundo com nossas próprias pernas e aqueles em que precisamos do colo e do abraço maternos. Na vida adulta continuamos a precisar desse reabastecimento toda vez que nossa reserva de autoestima e autoconfiança encontram-se exauridas. Mas isso só será possível se, de um lado, conseguirmos nos sentir bebês e, de outro, encontrarmos, no âmbito dos nossos relacionamentos, quem se disponha afetivamente e empaticamente a ser pai e mãe. Nessas condições, instala-se um clima de compartilhamento, de mutualidade, de troca, que trará, como resultante, a recuperação da autoestima e da autoconfiança, ou seja, a possibilidade de, psicologicamente, voltarmos a ser adultos. Na nossa equipe, cada profissional exercia o papel de cuidador, na função mãe. Esse era o papel pregnante, seja à frente dos grupos, seja nos atendimentos individuais ou mesmo nas outras atividades desenvolvidas. Éramos todos cuidadores porque motivados para isso. Mas, por isso mesmo, identificados com os pacientes e estressados face à natureza do trabalho desenvolvido, estávamos frequentemente fragilizados, vulneráveis, necessitando receber cuidados. Circunstâncias pessoais ou profissionais, mesmo face ao bom ambiente protetor oferecido pela equipe, deslocavam-nos, algumas vezes, da função mãe para a de bebês. Estou dizendo que, em condições normais, um ambiente protetor faz-se necessário ao redor da dia de profissional paciente. Mas em determinadas condições, a vulnerabilidade ou fragilidade do profissional alcança tal ponto que ele, dinamicamente, passa da função mãe para a função bebê. O holding que era oferecido passa, agora, a ser demandado. Ora, se já era importante haver, para cada profissional, um ambiente de sustentação à sua volta, fundamental se torna que ele encontre quem cuide dele, quando seu nível de fragilidade atinge um determinado limiar. Aqui eu entendo que a dinâmica da equipe marca a diferença. No nosso caso, dado o espírito de cuidadores de que estávamos imbuídos e o clima de coesão e transparência que circulava entre nós, o apoio vinha dos próprios colegas e nos tornávamos mães para aquele que necessitava de cuidado. Creio que o círculo de sustentação que envolvia as díades formadas conforme as circunstâncias, e que funcionava como pai de todos nós, era a própria equipe representada pelo conjunto de profissionais e alicerçada na proposta de trabalho claramente definida e totalmente compartilhada. Em síntese, o exercício de relações afetuosas e cuidadoras verificado entre os profissionais da nossa equipe só foi possível, a meu ver, pelo exercício compartilhado das tarefas e pela comunicação franca que existia entre nós que, por sua vez, consubstanciavam-se num desejo comum de cuidar e numa proposta de trabalho claramente definida e coletivamente partilhada.
Assim também ocorre com o holding que, em sendo o conjunto de cuidados oferecidos pela mãe ao bebê, resulta adequado se motivado pelo desejo da mãe de cuidar daquele bebê, desejo esse acompanhado de um estado de sensibilidade, a preocupação materna primária, que lhe permite captar de forma pronta e empática as necessidades do bebê e atendê-las de forma eficiente e eficaz. O apoio dado pelos profissionais, uns aos outros, pode acontecer na medida em que a experiência compartilhada de cuidar ser cuidado foi sendo vivenciada à semelhança do holding através do intercâmbio de papéis que propiciava a cada um colocar-se, de acordo com as circunstâncias e de modo flexível, como já disse, ora na função pai, ora na função mãe, ora na função bebê. O cuidado vivenciado pela equipe traz no seu interior o reviver do encontro primitivo. O cuidado amoroso e empático da mãe, vivenciado pela dupla a partir do desejo de cuidar ser cuidado, empresta ao bebê o sentimento de acolhimento e de proteção que o faz sentir afinidade e desejo de permanecer partilhar a presença da mãe. O vínculo ou parceria pai-mãe contribui para o apoio desejado e captado pelo bebê. É importante que a equipe encontre espaços de troca, de cuidados mútuos, de apoio e acolhimento para que os vínculos de parceria e afinidade se consolidem. Na verdade, reproduz-se na equipe o próprio grupo familiar. Um comentário da psicóloga é revelador. Na equipe a gente não queria que alguém ficasse dependente de nós. Nós acolhíamos, para todo mundo crescer juntos, naquela equipe todos nós crescemos e depois fomos dando os filhotes. Fulano foi fazer mestrado, eu vim para cá, tanto é que o grupo continuou funcionando mesmo quando alguém saía. A gente tinha uma independência, a gente criava o nosso espaço apesar de estarmos em grupo. A fala é clara na relação com o grupo familiar. Crescer e dar filhotes. Como enfatiza Melo Filho, 1995, todo grupo revive o grupo fundamental, familiar. Sua dinâmica tende a instituir papéis, pai, mãe, filhos de forma rígida ou flexível. O coordenador, pelo menos no início, tende a exercer o papel pai-mãe, mas, na continuidade, o próprio grupo, ou algum membro do grupo, assume às vezes essa função. Recentemente, ao participar de uma reunião com supervisores de equipes de unidades básicas de saúde, a enfermeira e a médica, ao exporem dificuldades do seu trabalho, disseram ser frequente a troca e o apoio mútuo entre ambas. E uma delas, referindo-se à outra, afirmou textualmente: "Ela é minha marida?" Ou seja, há um intercâmbio de funções pai-mãe, sendo, cada uma, ora marido, ora esposa. Penso, agora, no profissional de saúde, que tem que, por dever de ofício, lidar com pessoas em sofrimento. Arrisco-me a afirmar que sem assumir a função mãe o profissional não estará habilitado a cuidar do seu paciente. Será então um prescrevedor, mas não um cuidador. Por outro lado, ao se identificar com o paciente, sofrerá com ele, tornando-se vulnerável e necessitando de cuidado. Quem cuidará dele? Alguém há de assumir a função pai. Foi essa possibilidade que visualizei no trabalho em equipe que desenvolvi junto a pacientes hipertensos. É claro que existem outras possibilidades de apoio ao profissional de saúde. Mas encontrá-la ali, no seu próprio local de trabalho, junto aos seus companheiros, foi a nossa experiência. Se considerarmos as ideias de Winnicott, a equipe de saúde reproduz a rede de sustentação básica. Mãe, bebê, pai, na medida em que seus membros sejam capazes de se colocar ora como mães, ora como pais, ora como bebês.